Você tem medo da morte? Será que os espíritas têm medo da morte? Se inscrevam aqui no canal, continue aqui nesse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Hoje nós vamos falar sobre o medo da morte. Sabemos que essa crença no futuro é algo inato, nasce com a gente essa certeza de que existe algo além. Ela surge para a gente, então, desde quando éramos espíritos primitivos, como ali uma vaga intuição, até que uma pontinha de esperança, depois uma certeza, até que nós, e na nossa vida futura, teremos essa certeza que há sim uma vida futura pela frente, teremos evidências e aí então ficaremos mais seguros em relação a isso. Enquanto nós não temos isso, nos resta as dúvidas e também o que temos dentro da literatura espírita para nos ajudar. Mas isso não significa que, sabendo da nossa existência futura, que nós devemos aqui sermos então desleixados, desatentos quanto à nossa vida atual, deixarmos então para resolver nossas pendências na próxima vida, deixarmos as coisas rolarem e não se importarem muito com o momento presente. A partir do momento que estudamos o Espiritismo, vamos aprendendo a nossa responsabilidade em dar o nosso melhor a cada dia, a esperar com calma, resignação, este momento chegado e que muitas vezes é tão temido para todos nós. E também esse medo da morte é uma prova da sabedoria divina, que nos traz ali o instinto de conservação, que devemos cuidar tanto do nosso mental, como também da nossa parte física, do nosso corpo, usar ali os recursos necessários que temos junto ao nosso corpo e aproveitar essa vida da melhor maneira, fazendo o nosso melhor conquistar ao nosso alcance. E muitas vezes nós víamos a morte como nas crenças mais antigas, em outras religiões, pautados também na nossa infância, na experiência do que nós vimos em outros momentos, relacionados à dor, ao sofrimento, à questão da espera, da indefinição, e isso muitas vezes nos deixam ali sem norte do que pode acontecer. Então muitas vezes pensamos que não iremos reencontrar os nossos entes queridos, aqueles nossos amigos que estão há tanto tempo aqui com a gente, e esse sentimento que temos aqui de prender de tudo que é nosso, esse apego que nós temos aqui a esta vida material, acaba fazendo aumentar então o nosso medo da morte. Quando nós estudamos o Espiritismo, começamos a ver por um outro lado, começamos a entender realmente o que é a vida espiritual. E André Luiz nos traz isso muito bem dentro do livro Nosso Lar. Primeiro porque ele fala sobre todo o processo de desencarne dele, a chegada no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, como que as coisas funcionam lá, e nos dá a entender que na verdade é o contrário. O temor da morte, ele existe porque nós estamos mudando de plano, é uma mudança como qualquer outra que nós temos medo, mas na verdade o nosso espírito enquanto encarnados, nós estamos aprisionados nesse corpo. Quando estudamos, vemos que o nosso perispírito ele tem múltiplas propriedades que dentro do nosso corpo aqui ele acaba se tornando limitado. E quando vamos ao plano espiritual, se isso nos é concedido, se essa permissão é concedida, podemos então explorar esses outros sentidos, utilizar os recursos do plano espiritual que são muito mais extensos aqui do que a vida terrena, e vamos percebendo o contrário, que na verdade onde nós estamos aprisionados é aqui enquanto encarnados. A morte então, desse ponto de vista, seria uma libertação, seria
essa passagem para o plano espiritual, onde nós reencontraremos aqueles que nós estamos afinizados, aqueles que estão próximos da gente com o mesmo objetivo, e que essa experiência aqui na Terra, ela acaba sendo como uma escola, onde nós vamos aprender, onde nós vamos fazer as nossas provas e depois retornar à nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. E a partir de então, enquanto nós vamos estudando, entendendo um pouco mais o que a literatura espírita nos traz, essa certeza quanto à vida futura, ela vem ao nosso encontro e o medo da morte também ele acaba diminuindo. Não que os espíritas não tenham medo da morte, porque muitos têm sim, é natural que nós tenhamos para que a gente saiba aproveitar melhor o nosso tempo aqui. Mas também sabemos que isso vai fazer parte da nossa existência, vai fazer parte da nossa vida enquanto espírito. Então, é uma das poucas certezas que nós temos aqui em relação à nossa encarnação, que um momento será o momento de partir. E o que nos consola é saber que essa vida continua, que encontraremos pessoas no plano espiritual, continuaremos a nossa jornada de estudo, de trabalho, e nada é perdido, não há o que temer em relação a isso, porque todos nós iremos nos reencontrar, seja pessoas que estão distantes, estão em outras caminhadas, porque muitas vezes a gente não está na mesma evolução do que outras pessoas próximas a gente, mas esse reencontro, ele é certo um dia, e nos traz um conforto no coração saber que tudo está bem, tudo está conforme programado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí um pouquinho mais o que vocês gostaram, se tem alguma pergunta. E não esqueçam de se inscrever em nosso canal e acompanhar por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.